Espero que tenha dado tudo certo ao longo da sua semana. Hoje nós recebemos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o deputado Adriano Galdino. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Borborema Entrevista, por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. É um prazer estar aqui com você, dialogando com você e com todos os seus telespectadores. E vamos para a luta. Então vamos lá. Essa semana a Assembleia Legislativa teve uma sessão itinerante aqui em Campina Grande e eu gostaria de começar falando justamente sobre isso. Como é que surgiu essa ideia de trazer sessões itinerantes, se aproximar cada vez mais da população paraibana e discutir os problemas mais localizados de cada município? É exatamente esse o objetivo da sessão itinerante. É interiorizar a Assembleia da Paraíba, aproximá-la do povo da Paraíba e compreender cada região, seus problemas, suas sugestões, seus pleitos, enfim. Essa é a preocupação primeira da Assembleia da Paraíba, em cada vez mais aproximar o Poder Legislativo do povo paraibano e o deputado, a deputada, ter a oportunidade de conversar com o povo de cada região para melhor representar esse povo na Assembleia da Paraíba. Na autocrítica, qual a avaliação o senhor faz do trabalho da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba pelo povo paraibano ao longo desses últimos anos e com destaque para esses últimos 6 meses, os primeiros de 2025? Olha, o Poder Legislativo, com toda certeza, é o maior poder da República, porque nós representamos, o Poder Legislativo representa o povo de forma direta. E essa legislatura, composta por 36 deputados e deputadas, tem um compromisso muito grande com a Paraíba e com os paraibanos e paraibanas também. Então, estamos fazendo o nosso dever de casa, estamos contribuindo cada dia por uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Do ponto de vista de custos, existe uma crítica, inclusive social, de que seria muito caro o custo de um deputado para a população. E qual é a sua opinião a respeito disso e o que tem sido feito na sua presidência no sentido de reduzir custos, de enxugar a máquina, sem, claro, deixar de prestar um bom serviço para a população? Olha, a Assembleia da Paraíba tem procurado cada vez mais diminuir seus custos, mas eu faço um alerta a quem faz esse discurso de forma repetida. A democracia não tem preço. O Poder Legislativo representa na sua essência a democracia paraibana e contribui para a democracia brasileira também. E nós, enquanto Poder Legislativo, representamos o povo da Paraíba, na sua essência, no seu conteúdo maior, na sua preocupação maior. Então, nesse aspecto, a Assembleia da Paraíba tem um custo-benefício compatível com a nossa Paraíba e realizamos, através do nosso Poder Legislativo, um grande trabalho para cada vez mais fomentar a democracia paraibana. Qual é a sua opinião pessoal, particular, a respeito da possibilidade de redução no número de deputados estaduais da Paraíba de 36 para 30? Olha, eu fico muito preocupado não só com a redução dos deputados estaduais, mas principalmente com a redução dos deputados federais. Por quê? Porque isso diminui recursos que vão chegar à Paraíba. Cairia de 12 para 10, né? Cada deputado federal traz, em média, 100 milhões de recursos para o estado da Paraíba e para os municípios paraibanos também. Então, com 2 deputados a menos, vai ser 200 milhões de recursos a menos que vamos deixar de chegar à nossa Paraíba através dos deputados federais. Isso é muito ruim em termos financeiros, como também é ruim em termos de representatividade. A Paraíba e o Nordeste já é uma região e é um estado que já sofre muito em termos de investimentos do governo federal. E perder 2 deputados federais vai diminuir a representatividade, vai diminuir a luta para que cada vez mais possamos ter dias melhores e investimentos maiores na nossa Paraíba. Naturalmente, esse é um tema muito preocupante no que diz respeito à Paraíba, porque, diferentemente do estado de São Paulo, por exemplo, ou de maiores centros, onde existe um número muito maior de deputados federais, na Paraíba nós teríamos uma redução de 12 para 10 e, como muito bem explicou o deputado estadual Adriano Galdino, do ponto de vista de transferência de recursos, de fato a Paraíba perderia e muito. Presidente, como é que está hoje a relação entre o Poder Legislativo estadual e o Poder Executivo, o governo João Azevedo? Olha, o Poder Legislativo se relaciona bem com todos os poderes, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com os órgãos controladores, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas.
nós temos uma capacidade de diálogo muito forte e procuramos, através do nosso Poder Legislativo, fazer uma interlocução perfeita e cumprir o que está na Constituição. Os poderes devem ser autônomos, mas deve ter harmonia entre eles para que cada vez mais cada um possa contribuir para o aperfeiçoamento da máquina estatal e aperfeiçoamento da democracia paraibana e brasileira também. A respeito da LDO 2026, a Assembleia cumpriu o seu papel? Totalmente, cumprimos nosso papel, aprovamos no dia 18 de junho, mandamos para o governo do Estado. O governo do Estado tinha até 15 dias para sancionar ou vetar, resolveu silenciar. Depois de 40 dias, não chegando nenhuma provocação, nenhuma resposta do Poder Executivo, nós resolvemos promulgar a nossa LDO com as emendas apresentadas por todos os deputados e deputadas, fazendo com que a LDO desse ano tivesse uma inovação no que se refere às emendas impositivas, como também numa justiça orçamentária maior no que se refere aos duodécimos dos poderes. E agora a gente parte para um campo mais político dessa entrevista. O senhor já disse, é muito claro, notório para o Estado da Paraíba, a sua manifestação pública, o seu desejo de disputar as eleições e de governar o Estado da Paraíba. Adriano Galdino está cacifado por toda essa trajetória histórica que tem na política paraibana para disputar o governo da Paraíba? Pois é, estou lutando. Uma luta difícil, uma luta realmente de muita complexidade, mas estou lutando e estou tentando mostrar à Paraíba que está na hora da Paraíba ter um governador que represente a grande maioria dos paraibanos, que pessoas como eu, como você, somos todos nós filhos do povo da Paraíba e representamos 95% dos paraibanos. Então, a nossa lógica, o nosso desafio é esse, é convencer os filhos do povo da Paraíba que nós, que somos a grande maioria, poderemos sim nos unir para eleger o próximo governador da Paraíba e nesse aspecto eu me apresento com muita vontade, estou preparado, estou determinado a fazer um grande governo para cada vez mais termos uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Nesse aspecto, presidente, como é que está a sua relação com o também pré-candidato ao governo do Estado, Cícero Lucena, e com a base governista, a base hoje do governador João Azevedo? Eu tenho conversado com o Cícero de forma pontual. Aqui e acolá me encontro com ele, mas tem sido conversas pontuais, muito rápidas. Não tenho tido conversas maiores com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Ele também está se colocando como pré-candidato a governador e com a base do governo estamos tranquilos. Acabamos de ter uma sessão aqui itinerante em Campina Grande, onde a gente sempre está dialogando com todos os deputados, inclusive com os que compõem a base do governo. Estamos absolutamente tranquilos no nosso papel, faço parte da base do governo, mas Adriano Galdino é o que é. Sou leal, sou compromissado com a base do governo, defendo esse projeto do PSB há 14 anos e 7, 8 meses, mas não sou submisso a ninguém. Tenho minhas posições próprias e tenho a minha defesa naquilo que eu acredito e que creio que é o melhor para a Paraíba, para os paraibanos e para as paraibanas, e desta forma, algumas posições minhas eu não abro mão e sempre a defendo com muita transparência e com muita firmeza. Até por esse histórico que o senhor acaba de relembrar para o povo da Paraíba, já são mais de 14 anos estando nessa base e também sendo protagonista muitas das vezes e sendo peça fundamental para que a engrenagem governamental conseguisse dar sequência a projetos e a trabalhos aqui no estado da Paraíba. O senhor acha que é um pouco desprestigiado em determinados momentos pela base do governo em função de todo o serviço que já prestou através de deputado e de presidente da Assembleia Legislativa do estado da Paraíba para o grupo? Não, eu acho que desprestigiado não, mas eu acho que está na hora da base do governo reconhecer o nosso trabalho, reconhecer a nossa luta, a nossa lealdade, a nossa coerência política e entender que nesse momento eu tenho as condições naturais de representar esse projeto que tem à frente o PSB há mais de 14 anos na Paraíba, que começou com o Ricardo Coutinho, 8 anos, e agora com o João Azevedo, que está completando também mais 8 anos. E durante todo esse período eu sempre estive ao lado deles, defendendo o projeto do PSB, porque eu entendo que é um projeto que realmente está dando certo na Paraíba. Agora,
aqui e acolá eu também tenho um olhar crítico, né, para esse projeto também, porque, como eu disse, Adriano, eu sou o que sou. Então, aqui e acolá eu tenho pontos de vista diferentes, entendo que a coisa poderia ser melhorada em alguns aspectos, em algumas políticas públicas. Por exemplo, a questão da industrialização na Paraíba. Eu defendo que a industrialização seja mais para o interior, de uma forma mais forte. Eu vejo que temos muitos paraibanos e muitos jovens que moram nas cidades do interior, que terminam o curso médio, né, do ensino médio, às vezes não tem condições de fazer a universidade e não conseguem entrar no mercado de trabalho, porque não existe uma política de interiorização industrial na Paraíba. E nós precisamos trabalhar nesse sentido, de cada vez mais levar a indústria para o interior, para que possamos oferecer mão de obra aos nossos jovens que moram nas pequenas cidades da Paraíba. A Paraíba não vai crescer como um todo, nem vai crescer de uma forma muito rápida, se não houver um crescimento uniforme também com o interior paraibano, juntamente com as grandes cidades e com a capital também, João Pessoa. Como fazer isso? Olha, o governo pode entrar com isenções fiscais. Sabemos que o empresário, ao abrir uma empresa no interior da Paraíba, ele vai ter um custo extra, porque vai ter que gastar, por exemplo, com o transporte da matéria-prima, para produzir aquele seu produto, e depois desse produto pronto, ele vai gastar vai ter um custo adicional de frete para vender seu produto no mercado consumidor, que vai estar longe das pequenas cidades. Então, o empresário vai ter dois custos, no mínimo, o custo para levar a matéria-prima e o custo para vender o seu produto acabado, porque o mercado consumidor não comporta aquilo tudo que ele produziu naquela cidade pequena, vai ter que vender nas cidades maiores. Então, o governo precisa saber que custo é esse, saber o que isso significa em termos de real e propor uma isenção fiscal para esse empresário, para que ele possa colocar a sua indústria também no interior e não ter prejuízo levando sua indústria para o interior paraibano. Consequentemente, o governo vai ganhar com o quê? Vai ganhar com a questão social, vai dar emprego numa região que mais necessita, vai fixar o homem do interior no interior, vai evitar que cidades grandes como Campina e João Pessoa continue com esse processo de favelização e onde não se consegue atender toda a sua demanda em termos de educação, saúde, creche, moradia, enfim. Tudo isso aí tem que ter uma lógica conversada, dialogada e buscando um crescimento planejado, tanto do interior como também das grandes cidades paraibanas. O senhor tem sempre uma leitura muito assertiva a respeito da política, de candidaturas e de figuras que transitam no seu meio. Qual é a opinião de Adriano Galdino a respeito da possibilidade de candidatura ao governo do estado por parte do vice-governador Lucas Ribeiro? Essa é uma pergunta que o senhor responde logo após o intervalo aqui no Borborema Entrevista. Estamos de volta com o Borborema Entrevista, recebendo neste sábado o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, Adriano Galdino. Eu deixei uma pergunta na nossa saída para o intervalo a respeito de qual é a opinião de Adriano a respeito da possibilidade de candidatura de Lucas Ribeiro ao governo do Estado da Paraíba. Com a palavra, senhor deputado. Olha, o vice-governador Lucas, se assumir o governo do Estado, se diz também um dos pré-candidatos a governador na Paraíba, né? Então, nós temos como pré-candidato o prefeito Cícero Lucena, tem a minha pré-candidatura também, tem o senador Efraim, e todos nós temos o direito e legitimidade para pleitear esse cargo. Então, é uma questão de disputa de espaço, queremos disputar esse espaço de uma maneira muito forte, muito efetiva, e o meu grande desafio é esse, é convencer a Paraíba que a Paraíba pode ter sim um filho do povo governador. Não está escrito em canto nenhum que só pode ser governador da Paraíba se tiver um sobrenome famoso, se pertencer a uma família tradicional, se pertencer à elite paraibana. Isso não está escrito em lei nenhuma, e na Constituição do Estado não diz isso. Nós, os filhos do povo, somos a grande maioria dos paraibanos, somos 95% dos paraibanos, e nada mais legítimo de que essa grande maioria possa eleger um dos seus filhos
para ser governador da Paraíba e para representar esse segmento tão majoritário que é os filhos do povo da Paraíba na condição de governador da Paraíba. Nessa disputa interna, digamos assim, dentro da base, qual é a linha de raciocínio que o senhor defende para a escolha da candidatura ou das candidaturas da situação? Eu acho que tem que ter critérios, um desses critérios é pesquisa. Eu acho que está certo o prefeito Cícero Lucena quando ele fala sempre no critério pesquisa. Um outro critério é alinhamento político com o presidente Lula. Nós sabemos que hoje o governador João tem um alinhamento político com o presidente Lula. Então, o candidato dele também deve ter esse mesmo alinhamento político. E a preço de hoje, na Paraíba, dos pré-candidatos, o único que defende esse alinhamento político, que defende o presidente Lula, é Adriano Galdino. Os demais pré-candidatos ou são bolsonaristas declarados ou são bolsonaristas enrustidos. O único que realmente defende o presidente Lula sou eu, desde sempre. Então, eu vejo que Lula nos representa enquanto nordestino, enquanto paraibano, é o cidadão que pensa igual a gente, que viveu uma realidade igual à nossa, enquanto nordestino, e que tem todas as condições para nos representar enquanto presidente do Brasil. E Lula já mostrou isso de uma forma muito firme e muito determinada. Eu vou aqui lembrar o episódio da transposição. Campina Grande hoje, se não fosse a transposição, poderia estar vivendo maus momentos, poderia estar colapsada hoje no que se refere à segurança hídrica. Talvez Campina Grande não tivesse água nas torneiras no dia de hoje, se não fosse a determinação e a força do presidente Lula. Lá atrás, quando Lula disse, nós vamos levar a transposição para o Nordeste, se juntou as TV, Globo, SBT, Record, né? Todas elas se juntaram e foram contra essa transposição. Lembro também que teve até artistas paraibanos contra também, religiosos contra, governador da Bahia, Paulo Souto, governador do Sergipe contra também, o Antônio Carlos Magalhães, que era o todo-poderoso da Bahia, também contra, todos os governantes do Sul e do Sudeste contra, teve um padre lá da cidade de Barra, da Bahia, que se acorrentou, um padre não, um bispo, se acorrentou num poste, fez greve de fome, enfim, uma estrutura midiática muito grande contra a transposição. E só Lula conseguiu vencer tudo isso, só ele conseguiu vencer toda essa armação contra esse projeto. Por quê? Porque ele viveu no Nordeste, ele sabe a importância da água para nós nordestinos, ele sabe o quanto sofreu enquanto morador lá de Caetés, aqui no Pernambuco, sabe a importância da água para nós, moradores da Paraíba e do Nordeste também. Hoje, a Paraíba tem quase 100 cidades que vivem e sobrevivem com a água do São Francisco. E Lula, só Lula, foi capaz de vencer todos esses obstáculos e trazer essa água tão importante aqui para a transposição. Se fosse o outro presidente do Sul e do Sudeste, na primeira pressão eles tinham desistido dessa obra e tinham saído de perto e a gente não tinha hoje a transposição acontecendo aqui no nosso Nordeste, na nossa Paraíba também. Então, por isso que eu sou defensor intransigente de Lula, porque Lula é igual a cada um de nós, é um nordestino que conhece o nosso dia a dia, conhece as nossas dificuldades, sabe dos nossos sonhos, dos nossos planos, e ele contribui cada vez mais por um Nordeste, por uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Já que a gente está falando sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual é a sua opinião a respeito da disputa presidencial de 2026? O senhor acha que Lula ganha? Tranquilamente, não tenha dúvida disso. Lula será, com toda certeza, o próximo presidente do Brasil. Eu não tenho dúvida que Lula será o próximo presidente do Brasil, por tudo que ele tem feito e está fazendo. Rapaz, a grandeza de Lula é uma coisa fenomenal. E nós brasileiros, infelizmente, algumas pessoas não dão o valor da grandeza do líder que é o Lula. Eu estive conversando recentemente com o presidente Hugo Mota, da Câmara Federal, e ele acompanhou o Lula no Japão. O Japão só recebe um líder por ano. Um líder um chefe de Estado por ano, um por ano. E o Japão parou para receber Lula. Então, é uma coisa impressionante lá, como o Japão parou para receber Lula. Então, a dimensão e a grandeza de Lula lá fora é bem superior ao Lula
aqui no Brasil. Então, Lula, não tenho certeza, vai continuar presidente para cada vez mais fazer um país melhor, mais social, um país voltado para as minorias, para aquelas pessoas que mais precisam, para as pessoas que realmente conseguem enxergar em Lula um defensor das políticas públicas que possam transformar regiões e transformar vidas, fazendo conosco cada vez mais um Brasil melhor e mais justo para todos. O Borborema Entrevista está recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o deputado Adriano Galdino. Deputado, fazendo uma análise da oposição na Paraíba para 2026, que até o momento se apresenta oficialmente como pré-candidato apenas o senador Efraim Filho. O senhor, como é que analisa essa pré-candidatura e também a possibilidade de Pedro Cunha Lima disputar? O senhor acha que, até por essa manifestação que tem sido feita entre ambos, especialmente nas redes sociais, Pedro deve declinar dessa candidatura ao governo, ou o senhor acha que de repente ele vai para essa disputa? Olha, a oposição tem seu trabalho, tem sua luta, né? Na última eleição o Pedro se saiu muito bem, né? Perdeu por 117 mil votos, praticamente 120 mil votos, e é um trabalho que a oposição faz com muita competência. Nas pesquisas que eu tenho, né, aqui e acolá o Pedro aparece que em segundo lugar, a ser bem muito franco, o Cícero vai primeiro, às vezes eu estou em segundo, às vezes é o Pedro que está em segundo, enfim, são números que mostram a competitividade também da oposição, mas o bloco do governo junto, unido, acreditamos que seremos vitoriosos. Nós estamos conversando com o deputado Adriano Galdino e já nesta reta final do Borborema Entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta baseada em uma frase que o senhor costuma dizer muito. O senhor costuma dizer que Adriano Galdino é acostumado a subir ladeira. E nessa disputa interna, digamos assim, parece que essa ladeira ela é cada vez mais íngreme, mais inclinada, mas mesmo assim o senhor não desiste. De onde é que o senhor tira forças para tanta persistência, tanta batalha? De onde vem essa resiliência de Adriano Galdino? É uma questão também pedagógica. A minha pré-candidatura ela tem um intuito, né, de ativar, de provocar os filhos do povo da Paraíba. Você, companheiro que está me vendo e ouvindo nesse momento, você que é filho de um trabalhador, filho de um pedreiro, de um servente, você é filho de um eletricista, de um funcionário público, você é um pequeno comerciante, seu pai, seu avô sempre foram trabalhadores, pessoas como eu e como você, nós somos 95% dos paraibanos. Meu pai era um pipeiro, era um caminhoneiro, foi borracheiro lá na Rio Bahia, na cidade de Jiquié. Minha mãe é uma vendedora de Avon de porta em porta, tinha uma pequena cantina no Colégio Municipal Padre Galvão. Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu sou o filho mais velho de uma família de 8 irmãos. Então eu vendi confeito na Feira Livre de Pocinhos, eu fui garçom no Pocinhos Clube, eu trabalhei no mercadinho do Seu Genário dos Santos, fui bancário, fui vereador em Pocinhos, fui prefeito por 3 vezes na minha terra. Na época que eu fui candidato também, o pessoal achava que eu não ganhava, porque tinha uns 2 grupos lá que se revezavam no poder há mais de 40 anos, e eu consegui levar a minha pré-candidatura, subindo ladeiras e consegui vencer, fui eleito mais 2 vezes, elegi sucessores. Da mesma forma, quando eu fui candidato a deputado estadual, não constava em pesquisa nenhuma, mas eu consegui vencer. Estou aqui no meu 4º mandato de deputado estadual, 5º presidente da Assembleia, e agora eu sou candidato a governador da Paraíba. E mais uma vez eu enfrento a desconfiança de alguns, porque acham que não pode a Paraíba ter um filho do povo governador. Por que não? Onde é que está escrito que só pode ser governador se tiver um sobrenome famoso, se for filho de família tradicional, de famílias ricas, que tem uma tradição política muito forte? Onde é que está escrito isso? E eu represento a grande maioria dos paraibanos. Pessoas como eu e como você, nós representamos 95% dos paraibanos. São os filhos do povo da Paraíba, os filhos dos trabalhadores da Paraíba. E nós, por sermos grande maioria, nada mais normal e natural de ter um de nós, governador da Paraíba, senador pela Paraíba, deputado federal, prefeito, vereador, enfim. Cada um de nós precisa nos acordarmos, lutarmos para ocupar o nosso espaço. A minha diferença para você é que eu estou lutando. Eu estou lutando porque reconheço que se não for na luta, a gente não vai ocupar esse espaço
que a elite ocupa há muito tempo aqui na Paraíba. Vamos lutar juntos para que cada vez mais a gente possa construir com você uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Presidente, muito obrigado pela sua participação no Borborema Entrevista. A casa é sua. Quando quiser, retorne à TV Borborema. Eu que agradeço. Fiquem todos com Deus. Se Deus me permitir, voltaremos outras vezes para conversar sobre Paraíba de hoje, de ontem e de amanhã. Porque esse é o meu compromisso, dar o meu melhor para fazer para todos nós uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Esse é o deputado estadual Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado. É final da edição de hoje do Borborema Entrevista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que essa edição daqui a pouco estará disponível no YouTube da TV Borborema. Um excelente fim de semana para você e até semana que vem, se o Criador assim nos permitir.